Bacana. Então vamos lá, pessoal. Iniciando as discussões, né? Dos temas que a gente elencou como interessantes, né, do nosso ponto de vista, para complementar a formação dos senhores, a gente vai trabalhar hoje a relação entre contabilidade e corrupção. Então, contabilidade, eu não foquei na conceituação, porque a gente está numa sala aí, né, numa turma que é especialista em contabilidade, né, domina o assunto. Então, eu foquei muito mais em conceituar e também trabalhar os pressupostos teóricos da corrupção, a gente entender esse fenômeno, e daí fica mais fácil a gente linkar como a contabilidade pode, de alguma forma, contribuir para mitigar, para resolver esse problema de corrupção. Eu tenho um interesse especial por esse tema, né? Me interesso essencialmente na corrupção, né? Como ela ocorre, né? Quais são os determinantes, como é que ela tem se comportado na sociedade brasileira ao longo do tempo. E aí eu vinculo a contabilidade porque é minha área de formação, né? Eu acho que eu não me apresentei corretamente, segundo, enfim. Mas eu sou o João Carlos, né, professor, eu tenho graduação, mestrado e doutorado em contabilidade, né? Então eu tenho desenvolvido pesquisas em contabilidade, mas nos últimos, de uma forma geral, né? Mas nos últimos anos eu tenho caminhado um pouco mais para a área pública por conta dos dois mestrados. Eu sou professor titular do mestrado em administração pública e do mestrado em gestão pública, os dois aí da Federal, né? E eu trabalho lá a questão orçamentária, gestão orçamentária, e aí eu tento, nessa gestão orçamentária, vincular ou trabalhar a questão da qualidade do gasto público, né, eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, trabalhando questões de eficiência, com maior ênfase no ensino fundamental, e, mais recentemente, a questão da corrupção, né, como a corrupção ela ocorre, e, se possível, vinculando com a contabilidade, como a contabilidade vai mitigar, resolver a questão da corrupção. Então, essa aula de hoje eu peguei, essencialmente, uma palestra que eu dei no Fórum de Ouvidores Brasileiro, em 2017, que ocorreu aqui em Teresina, no Congresso Nacional, e alguns pontos que eu trabalho nos artigos, né? Acho que eu coloquei 3 artigos para vocês aí, todos da nossa autoria, em que a gente trabalha essas questões em maior ou menor grau dentro desses textos, né? Essa é uma questão, esse slide vai estar disponível lá no Cigar, assim como o anterior, e assim como todos que vão ser apresentados, eu quero que vocês, se possível, me enviem antes da aula, né, para eu disponibilizar para vocês. Mas, próxima quarta-feira, a equipe mandando na quarta, disponibiliza sem problema. Né? O que eu não quero é que se deixe para disponibilizar o slide na quinta, na sexta, porque a gente vai resolver atividades, questões, né, avaliativas na sexta já sobre esse tema. Então, é importante ter uma celeridade, uma tempestividade na disponibilização dos slides, porque vai ser utilizado por todos os colegas aí para aprender, para estudar sobre os temas específicos, né. Então, essa definição aqui, eu não traduzi porque sempre quem traduz, né, você pode eventualmente pecar, né, mas isso aí é da presidente da Transparência Internacional, um órgão internacional que estuda o fenômeno da corrupção, mundo afora. Ele tem desenvolvendo anualmente um indicador de corrupção, que é amplamente utilizado nos estudos empíricos, nos estudos que tem coleta de campo, né, eles normalmente utilizam esse dado de Transparência Internacional. Então, o que é que ele diz, né? A corrupção é como um tango, né, a dança, né? Você precisa de 2 pessoas para dançar. Em cada acordo de corrupção, existe alguém do setor público e alguém do setor privado, né? Um demandando ou aceitando, né, os brindes, as ofertas, e o outro pagando ou oferecendo esses acordos, né? Sendo que nós não conseguiremos resolver o problema da corrupção focando apenas em uma das. Por que essa frase eu acho interessante? Porque sempre que a gente fala de corrupção, a gente aponta o dedo para o governo, aquele governo corrupto, naquele governo que está dinheiro de saúde, é um absurdo o país. Mas notem que, para haver a corrupção, a gente privado que vai corromper o governo, né? Seja emitindo nota fiscal fria, seja superfaturando os contratos, né? Mas você tem nunca resolveu o problema, tem que ver a questão da empresa. Você tem um ente privado do outro lado. Se a empresa, né, corrompeu, pagou propina, saiu de um caixa que tinha contabilidade, que tinha um contador, o contador estava registrando. É impressionante, eu acho que eu até falei isso na segunda, né? Como você não vê contador na TV falando de corrupção, né? Eu faço uma crítica muito grande ao nosso próprio conselho, né? Nosso conselho ainda é relativamente fraco, né? Quando comparado a outros conselhos de classe aí, com um histórico de posicionamento mais, né, presente, vamos dizer assim, na vida da população. Você tem um caso, né? Um problema técnico, no caso lá do impeachment da presidenta Dilma,
que você não viu contabilidade ali, você não viu o conselho se posicionando, você não viu um contador lá dizendo, essa pedalada foi crime, não foi, né? Você vê o conselho, enfim, o conselho de outra classe se posicionando, né? O caso de corrupção, a gente passou aí, desde 2013 para cá, muita discussão sobre corrupção, mas você não vê o conselho, o contador aparecendo como uma figura pública que controla o que é importante para mitigar esse problema. Uma vez e no contador é ciente, o contador que contabiliza o patrimônio, como é que eu estou pegando parte do patrimônio e distribuindo para atividades escusas e o contador não sabe? Então, essa né, que é para a contabilidade no governo, tem que ver a parte das empresas, né? A gente tem que ter os dois lados, é como a dança, ninguém dança sozinho, no caso aí, né, no tango, né? O tango, para se dançar, tem que ter um par, tem que ter o público e o privado. Mas nunca Professor, o seu áudio está cortando. Melhorou? Voltou? Voltou. Pode ser alguma questão de internet. Acho que sim. Deu para compreender a relação que eu estava falando de corrupção e contabilidade entre essa imagem que ele coloca da corrupção como um tango? Sim. Né? Então, assim, os direcionamentos, né, a crítica, enfim, vai muito nessa perspectiva do governo. O governo é um ator corrupto. Só que para existir a corrupção tem que ter um corruptor, tem que ter o setor privado. A gente nunca resolve o problema, ou nunca vai resolver esse problema atacando só o governo, né? Tem que colocar os controles no governo, mas tem que enxergar também o outro lado, né? Quem está oferecendo a propina. Bacana. Então, o que acontece, pessoal? A gente formando em contabilidade, no Dízeres, né? A gente percebe muito isso na prática. A gente pagou disciplina lá de análise de investimento, de finanças, né? A gente nota que os agentes econômicos têm como grande interesse maximizar o retorno, maximizar a sua função utilidade. O que é isso? Eles buscam alocar recursos sempre de forma eficiente na economia. E essa alocação de recurso é feita na medida que os recursos tendem a gerar uma rentabilidade maior, né? Quanto maior a rentabilidade, maior o interesse em alocar o recurso. Então, a gente, privado, ele tem essa perspectiva, né? Sempre que um privado aloca recurso, sempre que o privado faz investimento, o pressuposto é que aquele investimento é rentável, né? O pressuposto é que, pessoal, mais uma vez, né? Eu não avisei hoje, né? Quando eu estou visualizando o slide, eu não vejo o chat. Então, se tiver qualquer problema, vocês avisem, como foi agora a questão do áudio, né? Para a gente tentar resolver, porque eu não estou visualizando o chat, né? Quando eu estou lá no slide, eu só vejo o slide, eu não vejo nem a minha imagem, não sei nem como é que eu estou saindo, tranquilo? Então, qualquer coisa é só abrir o microfone e falar. Então, o agente privado tem essa perspectiva, né? Ele aloca recurso apenas de forma eficiente. Se ele está colocando recurso, se ele está fazendo um investimento, é porque aquilo é viável. Tranquilo? Então, esse é o grande pressuposto. Diferentemente do governo. O governo não necessariamente busca gerar lucro. O governo ele pode fazer um investimento em determinada região com outros interesses, né? Distribuir renda, gerar desenvolvimento daquela região específica, né? Então, são contextos e abordagens diferentes. E aí, quanto a isso, não tem nenhum problema, né? Como funciona o setor privado? Ele busca maximizar retorno. O que acontece é que em algumas realidades, em alguns contextos, né, em alguns países, as alternativas mais rentáveis de maximização da utilidade, maximização dos lucros, está atrelada a atividades ilegais, né? Ou até mesmo antiéticas ou imorais, não necessariamente ilegal. Muitas vezes a atividade no seu país você não faz porque é antiético, né? Porque é imoral. Mas no outro país, pensando aqui numa multinacional, né? Tem algumas tomadas de decisões, alguns comportamentos que empresas europeias não fazem na Europa. Porque a sociedade tem um amadurecimento, enfim. Mas essa atividade que é imoral no seu país, ela comete em outros países, mundo afora, né? Exploração de criança, né? Exploração do trabalho infantil, a não representatividade de mulheres em cargos de chefia, enfim. No seu país de origem, né, que é um país, né, europeu, por exemplo, americano, você tende a ter uma maior responsabilidade social corporativa. Não queria entrar no tema que eu vim lá na frente, mas é isso. Mas em outros países você termina adotando comportamentos imorais porque o mercado funciona assim, né? Porque naquela sociedade isso é normal. E você se adapta ao contexto local. Então, em alguns países, as atividades mais rentáveis são invariavelmente legais, né? Seja suportado ou conduzida por meio de lobby, do clientelismo, de subornos, de propinas, de favores a agentes públicos, e que, nesse contexto, em que as melhores oportunidades são feitas de formas ilegais, né, nós temos sérias distorções na economia. Né? A economia sofre de forma importante.
Porque, a gente vai ver lá na frente, sempre que eu consigo acesso a recursos por meio de favores e por meio de propina, esse pressuposto do mais eficiente é preponderante no mercado não se aplica, né? Note o seguinte, né? A lei do mercado é a teoria da evolução, né? Os mais aptos sobrevivem, né? Aqueles menos aptos quebram. Então, no mercado, as melhores empresas vão se diferenciar. Isso é verdade quando a economia funciona sem essa influência significativa, por exemplo, de favores e atividades ilegais. Porque, nesse caso, você desfavorece, não é nem desfavorece, você desequilibra essa relação de concorrência. Eu digo muito para os colegas, né? A melhor coisa para nós, enquanto clientes, é a concorrência. Né? A concorrência faz com que os preços melhorem para a gente, enquanto consumidor. Isso no cenário de economia sem interferência sistêmica de, por exemplo, de corrupção, né? Porque aí na corrupção você há uma desregulamentação, você há um desequilíbrio dessa relação entre oferta e procura. Dito isso, né, eu adianto para vocês que o conceito de corrupção é difícil, né? Porque depende de quem está olhando, né? Enquanto ciência social, esses fenômenos eles têm abordagem ou perspectivas diferentes de acordo com a ciência que está olhando para ela, né? A economia enxerga de uma forma, a contabilidade de outra, a administração de outra, e assim, de uma forma ampla, né? Mas eu gosto desse conceito de Jen 2001. Ele coloca que a corrupção ocorre com o uso do poder inerente ao cargo público, ou seja, o gestor público, ele, em decorrência do poder que é entregue, né, que é disponibilizado para ele usa esse poder não para o bem público, né, não para promover o bem-estar social, mas para obter ganhos pessoais, para maximizar a utilidade própria de uma forma que viola a regra dos jogos. Né. Eu não estou dizendo que o gestor público ele não pode trabalhar bem para aumentar, né, a arrecadação e talvez aumentar o salário do funcionalismo, o salário dele, do executivo, lá na frente, né? O que eu estou dizendo aqui é você usar o poder público para obter ganhos pessoais de forma ilícita, né? É você usar as brechas legais, usar sua influência, usar uma certa discricionalidade inerente ao cargo público para você obter de forma ilegal ganhos pessoais. E aí, qual o grande problema, né? Primeiro, que você está violando a regra do jogo, né? E segundo, você tem um problema maior que é o descrédito, né? O que é isso? Se essa violação da regra do jogo ocorre de forma permanente e se institucionaliza, né? Ou seja, você diz, todo mundo começa a achar que é normal ser corrupto, né? É normal no país você dizer, nesse país só funciona por meio da corrupção. Se isso é recorrente, se essa percepção se institucionalizar como um tecido social, né? Tornando parte desse tecido social, aí é o problema. Porque aí cai no discreto, né? Cai na percepção popular que o país de fato não tem jeito, né? Então, o que é importante é não deixar consolidar na mente, né, coletiva, né, nesse tecido social que a corrupção é algo inerente à sociedade. Né? A gente tem que entender que existe, né, que tem uma série de controles que são feitos para tentar mitigar esse problema e que, embora seja uma luta árdua, nós temos que, na medida do possível, tentar contribuir para a redução desse fenômeno, uma vez que, no extremo, ele custa vidas. Aí, alguns impactos, né, que eu trouxe sobre a corrupção, né? No setor público, ele tem um impacto extremamente relevante, né? Estima-se que anualmente no mundo todo, né, cerca de 40 bilhões de dólares, pensa aí que o câmbio brasileiro está mais de R$5, né? Então, 4 vezes 5, mais de 200 bilhões de reais são desviados nos países, só nos países em desenvolvimento. Primeira observação importante que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Esqueçam, se vocês tiverem essa ideia, né, essa mistificação que corrupção é só em país pobre, né, só em país de desenvolvimento. A corrupção atinge todos os países, independentemente de serem ricos, de serem pobres, está em todos os países. Você quer ver uma prova? Vai lá no site da Transparência Internacional e pegue o indicador de corrupção. É um índice com todos os países, todos estão incluídos, né? Existe corrupção em todos os países. A questão é quão corrupto ou quão corrupta é a nação, né? Aqui embaixo está aí falando que no Brasil nós temos aí em total de 180 países, a gente está na 97ª posição, está na metade, vamos dizer assim, né? Não está nem na parte dos melhores, mas também não está lá no extremo dos piores, está numa situação intermediária de corrupção. Deixa eu só autorizar que alguém entrou. Então, a corrupção, ela gera mais corrupção, né? Porque é aquela ideia de entendimento sistêmico que você vê seu concorrente ganhar uma licitação porque corrompeu o governo, uma vez, duas vezes, três vezes, você termina achando que isso é normal, que só ganha fazendo corrupção, né? Então, a corrupção gera mais corrupção e, no extremo, ela gera outros crimes, né?
Você invariavelmente tem ponta solta, você tem que, né, queimar alguns arquivos, você tem que, enfim, né, destruir provas, né, ter problema com pessoas que querem lhe delatar, enfim, né, a corrupção gera mais corrupção, e a corrupção gera outros crimes atrelados, né. Outra questão, a corrupção, ela enfraquece a governança pública, né, ela enfraquece o Estado de Direito, né? Porque no extremo, ela está desviando recursos que seriam aplicados, né, em questões extremamente importantes do serviço público e são desviadas para facilitar ou para favorecer, a melhor palavra, a indivíduos privados, né. Ela acarreta em distorções na economia, porque não necessariamente o melhor vai vencer, uma vez que a questão aqui não é mais nem oferecer o melhor produto, é quem consegue corromper, né? E isso leva à insegurança jurídica, né? O que é isso, né? Imaginam a Venezuela, um país extremamente rico em termos de jazidas de petróleo, só que está um caos lá, ninguém vai, não há empresa com a séria vai alocar recursos naquele país, porque tem insegurança jurídica, tem virada de mesa todo tempo, né? Se não tem uma segurança jurídica, ninguém aporta recurso, dificilmente alguém vai aportar recurso naquele país. Então, se tem insegurança jurídica, isso mina a confiança das instituições democráticas, né? Mina tanto a questão do investimento estrangeiro, como a própria percepção da população da efetividade dessas instituições públicas, né? Do Congresso, do STF, do Executivo. Se a corrupção se espalha de forma sistêmica, isso destrói a economia, isso mina a segurança jurídica e, inclusive, reduz significativamente a confiança nas instituições democráticas. E no extremo, como eu já coloquei, a corrupção custa vidas, né? Porque é o dinheiro que deveria ir para a saúde, é o dinheiro que deveria ir para a educação, que não é levado. A gente está vendo aí na mídia, quase que diariamente, as denúncias de desvio de dinheiro no meio da pandemia, né? Lá no mestrado, eu estou com 2 alunos que eu estou incentivando fortemente que eles investiguem a qualidade do gasto público no contexto da pandemia. Você sabe que quando decreta a situação de emergência, você tem uma série de implicações em enfraquecimento na divulgação, no disclose, né, na evidenciação. E tem dispensa de licitação, tem uma série de coisas. E aí a nossa hipótese, né, conhecendo o histórico brasileiro, é que a qualidade do gasto público vai cair muito. A gente acha interessante estudar, até para a gente dar uma resposta para a sociedade, o que a contabilidade pode contribuir de alguma forma nesse contexto de pandemia, né? E no setor privado, né? Qual a implicação, qual o impacto da corrupção? Né? Ela sufoca o crescimento econômico, ela distorce a concorrência, né? Nem com a corrupção, o melhor não vai vencer, né? Vai vencer aquele que paga mais propina, não o que oferece o melhor produto. E isso traz uma série de riscos legais, uma série de riscos de reputação, uma série de riscos para a própria perpetuidade da empresa, né? Se a empresa vê que naquele país só consegue sobreviver pagando propina e ela não julga aquilo interessante, é bem possível que ela saia daquele país, né? Que ela opte por trabalhar em outros mercados do que entrar naquela perspectiva de concorrência desleal, né? Então, no extremo, no setor privado, a corrupção afasta os investidores, né? Uma vez que materializa-se na prática como um imposto oculto, né? Um custo indireto. Para você trabalhar naquele país, você tem que pagar propina, você tem um custo adicional. Além da tributação, que é muito alta, você tem que assumir mais um custo, que é a caixinha, né? O 14º informal, né? Você tem que pagar um valor a mais para agilizar os processos, né? Então, isso aumenta os custos de transações, né? E, consequentemente, esses custos de transações são levados em consideração, se já pagar a contabilidade de custos, né? Todo o custo que eu tenho no processo produtivo, de alguma forma, eu vou embutir no preço de venda, né? Então, se eu vou ter que aumentar os preços para cobrir o imposto oculto, isso no extremo vai, mais uma vez, como eu posso dizer, penalizar a população. No caso aqui, especialmente as pessoas com mais baixa renda, né? Então, elas sofrem porque tem menos recursos disponíveis na prestação de serviços públicos de qualidade, saúde, educação, e ela sofre também porque os preços no setor das mercadorias tendem a ser incrementados para cobrir aqueles custos ocultos da corrupção. Pessoal, tá aí tranquilo? Tá dando para acompanhar? Tá tranquilo? Tá rápido demais? Enfim. Tranquilo. Bacana. Então vamos continuar. Não se preocupe, não, são 528 slides, eu estou no slide 5. Em termos de modelos teóricos, né? A gente tem esse IBC, né, model, né, o modelo ABC, que ele mostra que, nos últimos anos, as práticas de corrupção têm se mostrado como teias, né? Houve uma internacionalização da corrupção. Ou seja, hoje em dia, né, nem muito aquela questão de você ter uma empresa corrupta naquele país específico, né? Odebrecht, você viu aí no passado recente, tinha operações em Angola, né, operações na Venezuela, operações em vários países, né? Então,
as empresas, elas estão internacionalizando, inclusive, as práticas corruptas, né? Elas estão internacionalizando as práticas, as melhores práticas de corromper governos, estão operando de forma global. E aí, evidentemente, se as empresas corruptas, ou a corrupção agora está criando teias, está se internacionalizando, a abordagem tradicional coercitiva apenas de um país, né, o Brasil vai criar uma lei, né, isso não se aplica muito, porque a empresa não necessariamente está no Brasil, ela pode estar corrompendo autoridades brasileiras, mas é uma empresa dinamarquesa. Ou seja, a gente precisa de um esforço internacional, né, em termos de modelagem de legislativa, de regras internacionais, de abordagem punitiva, inclusive abordagem exortativa, né, de boas práticas, de tentar convencer que esse não é um bom negócio, né. Então, você tem uma série de modelos, né, aquela lista não é exaustiva, né, você tem esse ABC Model, né, você tem uma abordagem das Nações Unidas, né, uma convenção sobre o enfrentamento à corrupção. Então, você tem uma série de modelos de conformidade, né, modelos de boas práticas que devem ser seguidas pelos países consignatários, né, os países que aderem àqueles acordos internacionais, né, e o Brasil aderiu a uma série de acordos nos últimos anos, né, em termos de combate à corrupção, muito embora a percepção atual é que esses esforços de combate à corrupção tenham perdido força nos últimos anos, né, recentemente. Mas, de toda forma, a gente analisando, né, essas iniciativas globais anticorrupção, e inclusive as experiências isoladas de alguns grandes players, alguns países com cases de sucesso aí no combate à corrupção, a Itália, sobretudo, né, embora a Itália tenha um comportamento, teve uma operação Mãos Limpas, se não me engano, é muito parecida com a Lava Jato na década de 90, melhorou muito, mas ainda assim ainda tem algum ruído, né, mas, de uma forma geral, fazendo um inventário, vamos dizer assim, dos esforços de combate à corrupção mundo afora, a gente nota que existem 3 elementos complementares, né, que convergem, de uma forma geral, nessas abordagens, né, que convergem nos esforços, de uma forma geral, como eles têm ocorrido mundo afora, né. Então, um dos pilares, um dos elementos que tem visto muito, é essa hard law, né, ou seja, essa lei dura, né, tradicional, de caráter vinculante, ou seja, as leis mesmo que a gente faz, dizendo, se corromper, né, se você for preso, for julgado, né, e condenado com corrupção, você vai passar 10 anos preso, né, 15 anos preso. A lei tradicional, né? Então tem essa abordagem, e uma abordagem mais recente, né, que a gente chama de soft law, ou seja, uma abordagem mais branda, vamos dizer assim, uma tradução livre, né, que tem uma perspectiva muito mais exortativa, né, de você trabalhar todas as partes interessadas, você não trabalhar só o governo, mas trabalhar entidades privadas, ONGs, né, entidades representativas de classe, e tentar exortar, né, ensinar, mostrar que é importante, né, a não corromper, não trabalhar, não se envolver com caso de corrupção, porque no extremo isso custa vidas, né. Essa perspectiva tem muita relação com aquela ideia de responsabilidade social corporativa, né, as empresas, tem muita empresa aí, tem muito fundo, né, soberano de países ricos, que investe em ações de empresas, né, mas ele tem uma série de cláusulas, inclusive a empresa não se envolver com desmatamento, né, as empresas não se envolver com caso de corrupção. Então, se a empresa se envolve com caso de corrupção, automaticamente o fundo tira o dinheiro daquela empresa, né, vende as ações, né, isso a gente tem visto muito, de forma até bem recorrente nos últimos anos, né. Então, essa primeira abordagem, né, da uma abordagem mais vinculante, tradicional, e uma abordagem mais exortativa, né. Outro pilar, vamos dizer assim, são iniciativas públicas privadas, né, na relativa a compliance, né? Esse é um tema bastante interessante, pessoal. Quem tiver no MST, no Movimento dos Sem Temas, né, dá uma olhada em compliance, né? Inclusive para carreira mesmo, né? As grandes empresas, elas têm muita preocupação em estarem coerentes com os compliance, né? Com seguir as normas, né? Seguir as diretrizes em termos de modelos internacionais anti-suborno. Então, é interessante, é uma área interessante. Mas a perspectiva é você trazer os entes privados para colaborarem também, né? Aquela ideia do tango, você tem que ter os dois, tem que ter o par, né? E aí, mais recentemente, é a abordagem que eu acho a mais interessante, a gente vai ver que é a que deve ser dada ênfase, de fato, a gente não pode desmerecer demais, né? Mas até por essa ser uma abordagem mais recente, e por um aspecto teórico que eu vou abordar logo em seguida, é uma abordagem que deve ser valorizada, né? Que são as dimensões preventivas no tocante a você desencorajar ao cometimento de crimes, né? É você ressaltar quais são os valores protegidos da sociedade, né? E dizer, ó, isso aqui não é negociável, isso aqui não pode fazer, porque é proibido, né? E se você fizer, vai ser punido, né? Então, é você ressaltar quais são os valores que devem ser valorizados, né, pela sociedade.
a gente vai ver que, no fundo, uma questão importante que vocês têm que ter em mente quando pensar em corrupção é que o aspecto cultural é muito forte, né? A gente tem um discurso que a gente odeia a corrupção, mas eu digo muito para meus alunos do mestrado, né? A gente odeia a corrupção quando ela não nos beneficia. Quando ela está nos beneficiando, quando tem um parente contratado da prefeitura lá, que não ganhou a licitação, né? Ou ganhou a licitação de forma ilegal, ou que foi contratado sem concurso público, enfim, né? Quando ela de alguma forma nos favorece, ela não é tão ruim. Ela é ruim quando desfavorece a gente, né? Eu tenho até uma ideia de TCC que era justamente a verificar a percepção de corrupção entre classes sociais. Mas eu não vou perguntar se você é a favor ou contra a corrupção. Todo mundo vai dizer que é contra. Minha ideia é colocar alguns cenários, alguns casos que notoriamente tem corrupção, mas trazendo para a vinculação que favorece a pessoa e pedir para ela julgar aquela frase como bastante positiva, né? Numa escala líquida de intensidade. Por exemplo, algo do tipo, né? Eu julgo importante ter a ajuda de um vereador para encaixar uma consulta nos casos a extremo de risco à minha saúde. Aí, para ver o que o cara vai marcar. Eu acho que não tem diferença entre classe social. Eu acho que todo mundo vai dizer que isso é interessante, que acha bom você ter um vereador que vai lhe encaixar porque você não está conseguindo marcar uma consulta, né? Só que você esquece que quando você tem um vereador que lhe encaixa, aquela pessoa que não tinha um vereador que encaixou, morreu na fila, né? Não existe almoço grátis. Para alguém ganhar, alguém vai perder. Se você está furando uma fila, você está colocando em risco pessoas que estão tão necessitadas como você e chegaram antes, né? Estão na fila antes de você, né? Então, é o que eu digo muito por meus alunos do mestrado. Eu voltei para o chat para ver se tem alguma questão, é por isso que eu perdi a raciocínio, né? A corrupção é um aspecto cultural. Tem um outro artigo que eu estava conduzindo, e aí faltou fôlego, né? Nesse negócio de home office, a gente trabalha muito mais do que no sistema tradicional, mas era um tema, uma abordagem que eu estava vendo o seguinte, né? Como os casos de corrupção foram reportados pela sociedade de época ao longo do tempo, né? Como é e o tema do artigo é Apologia à Corrupção, uma revisão histórica, né? Porque, numa breve análise que eu fiz, eu vi que, historicamente, a gente sempre incentivou a corrupção. A gente sempre olhou esse jeitinho brasileiro como algo positivo, né? É o Zé Carioca, né? O malandro, né? O carioca malandro. O cara na Copa do Mundo lá de 70, que fez o pênalti, dá 2 passos para fora, o juiz marca a falta fora da área. Até a gente comemora porque o zagueiro foi inteligente, né? Ele enganou o árbitro, né? É o Gerson, não é nosso tempo não, né? Mas o pessoal mais velho conhece o jogador Gerson, né? Como se fosse o Neymar, guardado as devidas proporções. Que na época ele ia em rede nacional, no intervalo do jornal, tipo Jornal Nacional, né? E dizia na propaganda, né? Abre aspas, porque o importante é se dar bem sempre. Não, o importante não é se dar bem sempre, o importante é se dar bem quando você fez por merecer. Se você não fez por merecer, você tem que estar mal. Então, a nossa sociedade, ela cresceu ouvindo, né, esse eco no ouvido de que o bom é ser corrupto, né, o bom é ser o esperto, né. Então, se isso foi construído, né, está enraizado na nossa mente, foi construído ao longo do tempo, não é aprendendo X e Y, não é inserir um monte de controles que a gente vai resolver do dia para a noite, né, isso aí é uma questão cultural, isso é importante vocês notarem, né. Bacana, né? Aí, pessoal, tem um segundo modelo, né? Que esse é o que eu vou explorar de fato, porque no meu ponto de vista, é o modelo mais razoável, né? Nesse fórum de ouvidores nacional, né, que teve aqui, de ouvidoria nacional, né, que teve aqui em 2017, eu fui palestrante. Eu fui, na verdade, era uma mesa redonda que tinha o cara do MPF, do Ministério Público Federal, né, lá de Brasília, e tinha eu aqui na universidade. Como eu pesquisava já, tinha umas pesquisas sobre corrupção, me chamaram, né? E a primeira fala foi dele. E uma fala, vamos dizer assim, muito mainstream, né? Muito mais do que a gente ouve sempre, né? O cara mostrando os excelentes controles que o governo tem, né? Em termos de rastreamento de recursos, de transferências, né? Os TCUs, o TCU, né? Os TCMs, enfim, os TCS, enfim, né? Mostrando todo o aparelhamento que existe em termos de combate à corrupção, né? Aparelhamento no bom sentido, evidentemente, né? A série de controles, né? Mostrando que o Brasil é um dos cases de sucesso em termos de qualidade do controle do gasto público, em termos de combate à corrupção, evidentemente, né? Mas que sempre existia corrupto, né? Então, assim, a fala dele foi primeiro que a minha, a minha, né? Parecia um desabafo, tipo assim, ó, por mais que te implante controle, acontece corrupção. E aí minha fala vem em seguida, justamente com essa perspectiva teórica que a gente vai abordar agora, né?
E aí, o que, que eu disse para ele? Na verdade, eu disse, né, na palestra, para todos, né, inclusive para ele que estava lá, né? Tem que entender a corrupção, né, como um jogo infinito. Você viu lá, assiste lá o Guerra Infinita, né, dos Vingadores, né? Aqui é tipo isso, né? Uma guerra infinita, né? Nota o seguinte, em um jogo finito, um jogo que tem início, tem meio, tem fim, né? O futebol, por exemplo, você tem regras fixas, né? Ganha quem fizer mais gols, né? Tem 2 tempos de 45 minutos, né? Você já tem previamente acordado, né? As regras do jogo, né? E no final, você vai ter alguns vencedores, ou um time vencedor e um time perdedor, porque tem um final, né? A 90 minutos, mais acréscimo e tal, você tem um final, quem fez mais gol é campeão, né? Ganhou o jogo, né? Então, um jogo finito, um jogo que tem essa perspectiva de regras claras, é fácil você entender quem ganhou e quem perdeu, né? É fácil você dizer o jogo acabou. O problema é que existem alguns jogos que eles são infinitos, né? E cuja grande característica do jogo infinito é que as regras não são fixas. As regras vão mudando de acordo com o tempo, né? De acordo com a conjuntura, de acordo com o que vai acontecendo, as regras vão mudando. E as regras, como vão mudando, não precisa de acordo tácito entre vencedor e comprador. Vai mudando porque o cara quer maximizar seu interesse e ele vai mudando as regras e o outro que acompanha, né? Então, como o jogo é infinito, não tem um final, não tem essa ideia de ganhar o jogo, não tem ganhadores, né? Ou perdedores claros, porque não tem um final. O que tem é uma perpetuação no jogo. O jogo é infinito, o objetivo não é ganhar, o objetivo é ficar naquele jogo o maior tempo possível, né? Então, se o jogo é infinito, não tem um apito final, o meu objetivo não é ganhar, não tem como ganhar. O que eu quero é ficar, né? Eu quero ficar lá jogando aquele jogo, né? E aí o que sobra a alternativa para os jogadores é desistir, né? Quando ele fica sem. Na verdade, o que sobra, a única solução, dizer assim, a única alternativa que sobra para os jogadores em um jogo infinito é desistir, né? Uma vez que não vai acabar. Então, ou eu fico até o final, ou eu desisto, né? E essa desistência vem de duas perspectivas. Quando eu não tenho mais recurso, né? Não tenho mais, né, como conseguir, porque eu não tenho mais tempo, não tenho mais dinheiro, não tenho mais, enfim, não tenho recursos, ou porque eu perdi a vontade. Esse jogo não tem graça, não acaba, então eu vou sair do jogo, né? Por que eu estou dizendo tudo isso, pessoal? A corrupção é um jogo infinito. Né? Nunca vai acabar. Não vai ter um ganhador e um perdedor. Porque o cara que é corrupto, o que ele quer é continuar corrompendo. O cara que é corrupto, o cara ganhou dinheiro hoje, é por isso que muita gente é presa, né? Porque o cara, ele ganhou hoje, ele não sabe parar e sair do jogo. Ele quer ganhar mais, né? Ele quer roubar mais. Né? E vai roubando mais até que fica claro demais e terminam pegando esse cara. Porque a corrupção é isso, né? É uma perpetuação. O objetivo do corrupto é continuar corrompendo, né? E os concorrentes, né, vamos dizer assim, os controles, os órgãos controladores, eles nunca vão acabar com a corrupção porque o jogo é infinito. Então, o que pode acontecer é o órgão perdeu a vontade de continuar combatendo a corrupção, porque não resolve mesmo, ou eles saírem do jogo porque ficou sem recurso. Né? O governo cortou recurso, não tem como investigar, não tem como ir atrás, não tem o que fazer. Né? Então, a gente tem que entender que a corrupção é um jogo infinito e que ela se perpetua, o corrupto se perpetua porque as regras vão mudando. Né? Ou seja, o governo lançou uma nova lei contra a corrupção. Essa lei não vai conseguir acabar com a corrupção, porque o corrupto ele vai se moldar a essa lei. Ele vai buscar como se desvencilhar da lei, como continuar roubando, desviando dinheiro, sem ser preso, sem ser capturado, sem ficar, né, preso àquela lei específica. Ele vai extrapolar a lei, ele vai evoluir, né, ele vai assumir outras formas. Se não é possível a fazer caixa 2 porque tem um novo controle, ele vai achar uma outra forma de desviar o dinheiro. Porque o objetivo dele é se perpetuar. Ele vive disso, então ele vai pensar numa forma de se desvencilhar do controle. Então, o corrupto, ele não quer ganhar o jogo, não há como ganhar, porque não tem um final, né? Ele não quer vencer o oponente, ele não concorre contra o corrupto, ele não está pegando uma competição com ele para ver quem rouba mais, né? O que ele quer é continuar corrompendo, né? O que ele quer é aumentar seu privilégio, é ganhar mais, né? Então, a corrupção, né, nessa modelagem teórica, ela é vista como um jogo infinito. Todo mundo entendeu aí, pessoal, essa alusão aí à corrupção como jogo infinito? Cai na prova, viu? Cai nos exercícios. Sim. Bacana? Então, note, se o jogo é infinito, vocês acham que a contabilidade, né, consegue acabar com a corrupção? Não. Não. A contabilidade, ela pode botar um melhor controle, pessoal, porque o cara corrupto vai achar outra forma. Porque ele não tem ganhador, não tem perdedor, não tem um final, não tem os 45 minutos, acaba o primeiro tempo, né? O jogo é infinito, né? Então, assim, eu não estou dizendo que não seja importante essas modelagens, esses modelos, né,
essas leis, né, esses controles internos são extremamente importantes. O que eu estou tentando dizer para vocês é que, por si só, eles não vão resolver, eles não vão acabar com a corrupção. Então, a estratégia tradicional de enfrentamento à corrupção consiste fundamentalmente em aumentar o custo da corrupção, né? Vocês já viram falar na análise marginal? Lá em finanças tem isso, né? O que é análise marginal? É um modelo que diz que eu tomo decisão quando o benefício daquela decisão supera os custos. Tipo assim, ó, eu digo, ó, isso aqui eu vou fazer porque o que eu vou ganhar supera o custo. Aí é racional você tomar decisão. Então, o corrupto, ele faz muito isso, né? Ele vai corromper porque ele diz, ó, a chance de eu ganhar dinheiro é muito maior do que a chance de ser preso. No Brasil existe muito essa percepção que o crime compensa. Vocês viram o Joesley Batista, né, os irmãos Batista lá, naquele caso lá do JBS, né, que foi julgado, inclusive, que ele usou informações privilegiadas e tal. No final das contas, né, ele ficou preso algum tempo e está solto, né? Então, isso termina aumentando a percepção que o crime compensa, né? Mas essa abordagem tradicional de enfrentamento à corrupção é justamente nessa perspectiva de você aumentar o custo da corrupção, de você aumentar o tamanho da pena, né? De você aumentar a necessidade de indenização ao ente público que foi prejudicado, né? Aumentar a capacidade das instituições, né? Investigarem, reduzir, de certa forma, a discricionalidade dos funcionários públicos, né? Ou seja, você, na gestão do cargo público, você tem algumas questões que você escolhe, né? Você tem uma certa margem para tomar a decisão. E aí, uma das formas de você reduzir a corrupção é justamente reduzindo essa discricionalidade, essa capacidade de você alocar recursos naquilo que você julga que é importante, né? Aumentar a transparência, de uma forma geral, né, do disclose. E aí, todas essas questões, né, essa abordagem tradicional é apresentada matematicamente nessa forma de corrupção que esse autor aí, né, esse amiguinho aí de 98 propôs, né? Ele diz que a corrupção ela é explicada por um cenário de existência de monopólio, né, se tem poucas pessoas dominando, né, determinada área, com o aumento da discricionalidade, ou seja, poucas pessoas dominam aquilo e ela tem alta capacidade de tomar decisões que ela julga importante, né? E nesse contexto, tudo mais constante, acontecendo esses dois fenômenos simultâneos, tendo pouca responsabilização, né? Tendo pouca prestação de contas. Então, se existe um monopólio muito forte, existe alto grau de discricionalidade, de julgamento por parte do ente público, né? do agente, e existe baixa perspectiva, baixa chance de responsabilizar, isso é um cenário perfeito para o aumento da corrupção. Então, mas por que eu estou dizendo tudo isso, né? Porque essa abordagem aí, de monopólio, com alta discricionalidade, com responsabilização, que a gente resolve o problema aumentando as leis, né? Endurecendo as leis, né? Aumentando a capacidade das instituições, né, investigarem. Todas essas abordagens aí que eu coloquei são indicadores de uma estratégia finita, né? De um jogo finito. Uma estratégia em que, se eu fizer isso, eu resolvo o problema. Né? Se eu fizer isso, eu vou derrotar a corrupção. Então, se eu reduzir o monopólio, se eu reduzir a discricionalidade, se eu aumentar a responsabilização, né? Se eu aumentar a capacidade das instituições investigarem, se eu prender mais gente, eu vou acabar com a corrupção. E, mais uma vez, isso não necessariamente é verdade, né? Isso não necessariamente é verdade, porque esses são indicadores de uma guerra finita, que tem as regras claras, né? Que tem quando vai acabar o jogo. Mas a corrupção, né, em teoria, né, nessa abordagem teórica, ela não é um jogo finito. Então, essa perspectiva de um jogo finito, né, em que há um embate entre dois jogadores, né, nessa disputa entre dois jogadores, o jogo é sempre instável. Por que é instável? Porque o jogador ele vai se adaptar à realidade, ele vai se adaptar à conjuntura. Então, como ele está sempre se adaptando, como ele está sempre se desvencilhando dos controles, ele nunca vai ser derrotado. Né? Nunca a gente vai conseguir derrotar o corrupto, porque o objetivo dele é se tornar sempre melhor. O objetivo contínuo dele é se esforçar para ser o melhor, né? Para se perpetuar no jogo. Isso aqui eu não estou dizendo que a gente não vai prender um corrupto ou outro, a gente vai, né? O que eu estou dizendo é que a gente não vai conseguir derrotar a corrupção com essa abordagem puramente tradicional, coercitiva, né? E como na palestra lá o cara estava até, né, com um desabafo, tipo assim, a gente não consegue acabar com a corrupção. Isso é uma frustração que vem dos bons competidores, porque eles nunca conseguem acabar, tendo em vista que é um jogo, né, um jogo infinito. Então, é normal essa frustração, porque você não vai resolver a corrupção no curto prazo apenas com essa abordagem tradicional. Né? Uma vez que a opção para o corrupto é continuar jogando. E o competidor, o combatente, ele vai continuar jogando até ficar sem vontade ou até ficar sem recursos. Então, ele nunca vai conseguir exaurir, exterminar totalmente a corrupção.
E mesmo que a gente prenda o corrupto, né? Prendi o cara, consegui, até que enfim, bacana. O problema é que quando você prende um, surge outro, né? Você vai lá e prende o chefe do um determinado traficante, um determinado corrupto, que é o caso específico, né? Desmontei uma rede criminosa. Vai surgir outro e ocupar o lugar, né? Então, os esforços não devem ocorrer de forma personificada. Eu vou prender aquele cara que ele é o corrupto. Porque não é assim que funciona. Você vai prender ele, vai surgir outro. No vácuo, vai surgir outra liderança, né? Então, essa abordagem tradicional tem algum resultado, mas ela, por si só, não é suficiente. E aí, pessoal, o que vocês acham, né? Depois de tudo essa abordagem exposta, né? Como é que a gente pode ganhar um jogo infinito, né? Como é que a gente pode ganhar esse embate que é importante para a sociedade, uma vez que custa vidas, que a contabilidade, né, deve assumir sua posição mais ativa nesse embate. Como é que a gente pode resolver esse problema, né? Como é que a gente pode ganhar um jogo infinito? O que vocês podem me dizer? Quais são as indicações? Professor, Senhora? eu acho que pode reduzir, né? Assim, ganhar, como o senhor disse, é um jogo infinito, não tem ganhador, né? Mas pode haver uma redução em alguns locais, em alguns países, enfim, em algumas instituições. Quem está falando? Liana. Liana, veja, a gente não pode ganhar com aquela abordagem tradicional, mas existe uma forma de ganhar esse jogo. Eu vou mostrar aqui na frente. Senão, uma aula seria uma apologia à corrupção, né? Senão eu estaria aqui defendendo corrupção. Né? Existe uma forma, sim, de ganhar, né? Você estou colocando a questão, como é que a gente ganha o jogo? A gente vai ganhar esse jogo. Tem uma forma de ganhar. Só que, dando algum spoiler já, né? Não é do dia para a noite, né? A gente vai ver que requer um preço. Vamos lá, vamos avançar, né? Então, como é que a gente ganha esse jogo infinito? Veja, a maneira ótima, vamos dizer assim, a maneira indicada de a gente ganhar um jogo infinito é tomando decisões fundamentalmente baseadas em valores, né? Por quê? Só se ganha um jogo infinito usando armas infinitas, né? E valores, eles são infinitos, né? Os valores, eles não são apenas baseados em interesses, né? O interesse é finito, mas os valores são aquilo que é passado de pai para filho, né? É aquilo que a gente acha que é certo, né? É aquilo que a gente não negocia. Então a estratégia, né, esse mix de estratégia tradicional anticorrupção, ela deve ser complementada, deve ser, né, adicionada a uma abordagem infinita. Eu não estou dizendo que você tem que acabar com aquela abordagem finita, ela é importante, você tem que punir, você tem que prender, você tem que investigar. Mas, adicionalmente, né, uma abordagem que não é concorrente, você tem que abordar uma abordagem infinita com armas infinitas, né? Ou seja, você tem que promover uma série de medidas concretas e necessárias no sentido de promover valores opostos à corrupção. Você tem que criar na sociedade essa ideia que é importante mudar o comportamento, porque a corrupção é algo cultural, né? Não adianta nada a gente estar falando aqui que o governo é corrupto e a gente está com gato de internet, a gente está com gato de água, está com gato de TV por assinatura. É você pegar, o guardinha vem lhe multar, o seu filho do lado, e você dá uma nota de R$ 50 para ele e não paga a multa, e o guardinha rasga a multa na frente do seu filho. Você, além de você estar corrompendo o cara, você ainda está mostrando para o seu filho que o bom é ser corrupto. E você vai perpetuar a corrupção por mais uma geração. Veja, a corrupção não é a raiz do nosso problema, ela é a consequência do nosso problema, que é ter valores e visões específicos, valores deturpados. A corrupção é só a ponta. Existe corrupção porque nossos valores são deturpados. Porque a gente cresceu no contexto de apologia à corrupção. A gente cresceu com um cara dizendo, ó, o bom é ser corrupto, o bom é ser malandro. Isso está na nossa mente, isso está no nosso dia a dia. A gente está propagando esse valor para os nossos filhos. Enquanto a gente não perceber que isso é prejudicial, que isso custa vidas, isso não vai resolver. A corrupção é só a ponta, né? Nosso país tem esse traço cultural forte de corrupção, mas não, isso não é especificidade do nosso país. Mundo afora, quando a gente pega a literatura empírica sobre corrupção, sempre nós modelamos a cultura. Nos artigos que eu coloquei para vocês, vocês vão ver que tem um aspecto cultural lá, você tem construtos que capturam, que compreendem a cultura das pessoas, né? Porque a cultura é algo inerente à corrupção, que fomenta, que contribui para a ocorrência de corrupção. Quando a gente investiga os determinantes da corrupção, você tem uma série de pesquisas que investigam, por exemplo, né, a influência da mídia, né, na corrupção, no combate à corrupção. Um dos artigos que eu coloquei trabalha até isso, né, a difusão do acesso à internet. Outras trabalham a religião, verificando como a religião
contribui para maior ou menor corrupção, sendo que a própria religião liga-se muito à questão cultural, né? Os aspectos culturais. Então, uma estratégia complementar importante que deve ser feita é mostrar para os nossos filhos, né? É a gente tentar mudar a cultura de que o bom é ser corrupto. E isso, evidentemente, não é do dia para a noite, né? Isso a gente não vai conseguir de hoje para amanhã. Isso aqui é uma construção social que deve ser promovida, né? Então, uma estratégia infinita, né, de combate à corrupção deve focar naquilo que a gente queremos, né, aquilo que a gente quer, de fato, né, é uma sociedade funcionando de forma ética, com integridade, né, com aplicação eficiente do recurso, e não naquilo que a gente não quer, que é a corrupção. Então, o foco não deve ser em discutir a corrupção, porque termina colocando ela em evidência, né, o foco deve ser vamos focar em mostrar para a sociedade o que a gente quer de fato, né? Que é importante ser ético, né? Trazer isso para o debate lá para o ensino fundamental, para as crianças, mostrar a importância da integridade, mostrar a importância da ética, mostrar a importância de você ter valores e não abrir mão, não negociar esses valores, né? Essa estratégia infinita, ela não se materializa na simples remoção dos benefícios da corrupção, ou seja, de você dizer, ó, se você for corrupto, você vai preso, né? Você vai ter que pagar multa. Isso é importante ter. Mas, não obstante a isso, é importante você promover alternativas legítimas focadas naquilo que o corrupto quer. Veja, o corrupto, ele não quer matar pessoas. A gente pode até achar que o cara que desviou dinheiro da saúde, ele queria matar pessoas. Mas, sinceramente, ele não quer matar pessoa. O que ele quer é melhorar a vida dele, né? A teoria econômica clássica fala que é o seguinte, cada um busca o que é melhor para si, individualmente. E se todo mundo fizer isso, no extremo, o melhor do grupo vai ser alcançado. O problema é que isso é usado de forma a infringir as normas do jogo, né? E, no extremo, isso custa vida, porque o cara tá tirando dinheiro da saúde, vai faltar o respirador na ponta. Mas o objetivo dele não é matar a pessoa. O objetivo dele é aumentar o poder de compra dele, pessoal, né? Melhorar a vida dele. Então, a gente resolve, a gente bota uma boa estratégia infinita, tentando, né, contribuindo para mudar a cultura, mudar os valores da sociedade, e, não obstante a isso, né, a oferecer para o corrupto o que ele quer, que é melhorar de vida, mas oferecer isso de forma que não viole a regra do jogo, né, do jogo, né, as regras do jogo. Ou seja, criar alternativas legítimas para que as pessoas possam ascender socialmente, que as pessoas possam aumentar a renda sem se envolver com atividades ilícitas. Então, adotar essa estratégia infinita, né, e experimentar os benefícios decorrentes dessa estratégia, dessa visão, vai trazer uma mudança, não de acabar, né, diretamente com a corrupção, que é, como eu disse, é uma guerra infinita, mas se você muda os valores, né, se você cria oportunidades interessantes para o cara se dar bem na vida sem se envolver com corrupção, você ataca o competidor, você ataca o corrupto naquela perspectiva de fazer ele perder a vontade de continuar jogando. Veja, o jogo infinito, ninguém ganha. O cara sai do jogo porque faltou recurso ou porque perdeu a vontade. Como o corrupto dificilmente vai perder recurso, né, o que a gente pode fazer é fazer com que ele perca a vontade de jogar. E como é que ele perde a vontade de jogar? Mostrando que os valores da sociedade diferem daquele valor que ele está propagando, né? E mostrar que nessa sociedade mais justa, né, mais igualitária, né, mais ética, tem possibilidades interessantes dele ganhar dinheiro, dele melhorar a vida, sem se envolver com ilícito. Professor. Oi. Mas assim, a gente, como o senhor falou, né, o corrupto, ele geralmente ele ganha bastante dinheiro, né? Mas a gente mesmo vê, o cara, quanto mais ele tem, mais ele quer. Mas em relação também ao poder, se o corrupto ele já tem todo o dinheiro que ele quer, ele só quer poder, como é que combate essa ganância dele por poder? Não apenas dinheiro. Veja, ninguém tem todo o dinheiro que quer, né? Sempre o cara que tem dinheiro, ele vai querer mais dinheiro, né? Porque a capacidade de a gente conseguir, de a gente aumentar o patrimônio é infinita, né? Então, o cara, ele pode até dizer que não quer mais dinheiro, mas isso na prática não existe. O cara vai sempre querer mais dinheiro, né? E nota que no extremo, o poder, para que o cara quer poder? Para aumentar o bem-estar dele. O cara quer poder para conseguir mais dinheiro, no fundo. Ele vai usar o poder para violar as regras do jogo para beneficiar ele próprio. E aqui o dinheiro não necessariamente é o cara desviar o dinheiro, né? O dinheiro é o cara se perpetuar no poder. Ele está corrompendo as pessoas, não é porque ele vai desviar o dinheiro da licitação, é porque ele vai ganhar mais outro mandato, vai passar mais 4 anos. E ele vai continuar corrompendo, não para, né, para ganhar outra licitação, mas para botar o cara que ele apoia no poder, para ele perpetuar no poder. Essa perpetuação no poder, evidentemente, tem essa questão do status, né?
mas é muito mais aquela questão de você ter acesso à possibilidade de você maximizar a renda quando você quiser, né? Você está dentro do jogo, você pode obter vantagem quando sempre, né? Sempre que possível. Mas, partindo dessa perspectiva que você colocou, Marcos, de um cara hipotético que não quer dinheiro, quer só se manter no poder, né? Em tese, manter no poder não necessariamente é algo ruim, né? É ruim quando ele está usando de forma ilegal para se perpetuar no poder. Se o cara está sendo reeleito e a lei permite ele ser reeleito, em tese, não necessariamente isso é ruim, né? Mas a saída para todos os males, vamos dizer assim, desse enfrentamento às práticas que se materializam de forma não benéfica para a sociedade, nas práticas corruptas, é nessa perspectiva de não esquecer a abordagem tradicional, né, punitiva, né, de compliance e tal, de você aumentar os custos, né, reduzindo aquele cenário positivo da análise marginal, você aumentar os custos para ele ver que não é tão vantajoso ser corrupto, mas, sobretudo, e não auto-excludente, você não precisa excluir esses esforços, você reforçar aquelas perspectivas de uma guerra infinita, né, que é promover aquilo que a gente quer, promover os valores que são importantes para a sociedade, né? É a gente mostrar para as pessoas que isso vai levar tempo, mas trazer uma construção social que mude a forma das pessoas pensarem, das pessoas não começarem a enxergar que não é o bom não é ser o malandro, né? O bom não é se dar bem sempre. O bom é você se dar bem quando você se esforçou. O bom é você poder deitar e não ter na consciência a possibilidade de você ter matado alguém porque o cara faltou o respirador lá na ponta, né? Eu acho bem interessante, tem uns colegas que eles são empresários, né, empreendedores, né? Empresários, né? Tem uma empresa, né? E a galera fica lá, né, no simples, abrindo 3, 4 CNPJ no mesmo local, né? Para todo mundo aí, área tributária é fera, né? Mas naquela perspectiva, no lugar de você faturando um CNPJ, ele cria 3, 4 CNPJ para distribuir e tal. O cara, quando podia, rasgava nota, agora a nota fiscal eletrônica não é mais possível, né? O cara fazia o máximo que podia para não pagar imposto, né? E ele não enxerga isso com corrupção, ele acha que ele está se defendendo, né? Ele não vê que aquele dinheiro que ele deveria pagar, ele não pagou, deixou de ir para a educação. Aí o discurso dele mas o cara lá vai roubar. Meu amigo, se o cara lá vai roubar, é problema dele, mas você tem que... O fato de alguém ser corrupto não quer dizer que justifique você ser corrupto. E esse cara é o que vai para a rua e vai dizer lá que o governo é corrupto, que o governo é isso e aquilo, e ele não enxerga que ele está sendo corrupto, né? Que ele está deixando de recolher o imposto que é devido, que é justo, porque existe a legislação. Ninguém é obrigado a empreender. Se você empreendeu, você conheceu toda a regra do jogo, você sabe que tem aquele imposto a pagar. Então, como é que você vai deixar de recolher o imposto que é devido e vai ficar com um discurso aí, né, hipócrita, vamos dizer assim, de combate à corrupção? É verdade, professor. Professor, Na iniciativa privada acontece muito isso, nessa questão de omitir nota fiscal, e é considerado muito normal. E às vezes, quando a gente que trabalha no escritório, né? Eu tenho muito colega contador que incentiva isso, vai lá para o empresário e faz o planejamento tributário, que é essencialmente dividir a empresa em 3, 4 CNPJs. Mas quando a gente que trabalha em escritório privado comenta e diz que aquilo não é adequado, que aquilo é errado, a pessoa se zanga, né? A pessoa se revolta e procura outro local. Que vai fazer, né? É cultural. A gente tem que mudar aos poucos, mas é cultural. Senhor? Eu tenho uma pergunta, mas eu vou primeiro elucidar o meu pensamento aqui. A estratégia infinita, para mim, está muito clara. Surge muito algo como metáfora. Porque eu imagino que o estado de corrupção, principalmente na nossa realidade aqui, né? Concordo que seja cultural, obviamente, que são heranças que a gente vem moldando e vem tentando combater desde os primórdios da nossa sociedade, né? Mas acredito também que isso é mais um fruto da nossa, como é que se diz um termo mais técnico? Isso se dá mais pelo nosso engessamento quanto ao Estado, sabe? Por exemplo, o que é ser corrupto exatamente? É você infringir leis? É você infringir a liberdade individual de outra pessoa? É você impedir? É você desviar? O que é o conceito completo de corrupção? Porque eu imagino assim, se eu for levar o pé da letra, corrupto é você... você pode ser desonesto, que é algo ligado mais à sua ética, você pode ser corrupto, que você está corrompendo a moralidade, a ética, etc. Mas quando eu penso assim, não, corrupto é aquele que basicamente está infringindo a lei em prol do seu benefício.
É isso. É uma possível definição. Mas quando eu penso assim, eu não imagino que uma pessoa que está atravessando a rua e não está sendo na faixa de pedestre, ela está sendo corrupta, entendeu? Embora isso seja uma lei municipal, leve multa, caso um guarda municipal queira fazer isso, eu não imagino que essa pessoa seja corrupta, no meu intrínseco. Ou seja, eu imagino que a definição ainda não é muito clara do que é corrupção e do que não é. Além do que, não mostrando a clareza, não se tem não tem a objetividade de combater. Obviamente, se tem ideias e tem um parâmetro. O que eu estou querendo dizer é que não adianta delimitar o que é corrupção por leis ou qualquer que seja, se o próprio sistema é corrupto. Entende? Então, eu acho que a grande parte da população faz uma coisa, deixa de fazer outra, por pura necessidade, não é por pura... claro, obviamente tem as exceções que as pessoas fazem por puro prazer. Mas, por exemplo, um senhor de idade que não paga o IPVA, aquela pessoa está sendo corrupta porque ela não está pagando imposto. E está deixando de recolher para o Estado, e o Estado vai distribuir para a população de alguma forma. Seja em serviço, seja em construções, etc. Não deixa de ser porque está tirando do povo em si. Eu não acredito que... Eu acho que estou sendo claro. A questão é mais o tamanho do Estado e é um maquinário público em si do que o valor. Obviamente, a questão do maquinário é mais ligada à nossa cultura, que a gente já vem enraizado. Certamente, eu queria saber só se... O que é uma estratégia clínica, exatamente? Eu queria algo mais claro de uma estratégia, sabe? Tipo, olha, fazer isso, não sei o quê, para ter uma noção do que poderia ser a corrupção em si, né? Vamos lá, deixa eu tentar, porque foi tanta aspecto importante que você colocou, que aí eu posso, se eu esquecer alguma coisa, você fala novamente, né? Veja, lá na abertura da aula eu coloquei, né, que o conceito de corrupção é muito obscuro ainda, né? Porque depende de qual ciência está analisando, Marcos, né? Se o cara da sociologia, da antropologia, da psicologia, eles vão ter definições diferentes, né? Alguns mais ligados à moral, outros mais ligados à ética, né? Para a nossa abordagem aqui, a conceituação que eu trouxe foi você burlar a regra do jogo, na verdade, no exercício do cargo público, aqui é a corrupção governamental, né? No exercício do cargo público, você burlar as regras do jogo para obter benefício pessoal. Tranquilo? Essa é o conceito que eu trago aqui na nossa abordagem, né? Corrupção governamental. E você, enquanto executivo, né, enquanto legislativo, é você burlar a regra dos jogos daquele jeitinho para você obter um ganho para você, né? Para você obter um ganho pessoal. Então, isso é corrupção governamental, né? Mais uma vez, se você for lá para a antropologia, para a sociologia, eles podem ter uma abordagem mais ligada à ética, moral, que não é o escopo aqui, tranquilo? Então, essa questão de você, tô devendo IPTU, não paguei, isso é corrupção ou não? Na verdade, eu acho que você está só inadimplente, não é corrupto, né? Corrupto seria você ir lá na prefeitura e dizer, ó, rasga essa multa aí, eu tô dando aqui, eu tô devendo aí 10 mil reais de IPTU, toma aqui R$1.000 no seu bolso, bota no seu bolso e rasga essa multa e apaga o sistema. Isso é corrupção. Mas você tá devendo 10 mil reais de IPTU e não pagou, não é corrupção, isso aí é inadimplência, né? Você vai incorrer lá a cobrança, judicializar, entrar na dívida ativa, enfim. Mas existe um processo legal para cobrar isso, né? Mas não é corrupção. A corrupção, mais uma vez, é você infringir a regra do jogo para ter o benefício pessoal. Se você for pensar na corrupção a nível individual, né? Eu tenho uma lei, eu vou infringir aquela lei, vou dar um jeitinho para me dar bem, né? Então eu vou só negar um funcionário público para ele rasgar minha multa. Eu estou precisando da licença do IBAMA e eu não consigo, eu vou pagar uma propinazinha lá no IBAMA para o cara liberar a minha licença. Então, isso é corrupção, tranquilo? Tem um delito, vamos dizer assim, atrelado, né? Então, assim, Marcos, eu não sei quando você entrou aí na aula, né? Qualquer coisa, depois eu vou colocar essa videoaula no YouTube, vou botar o link no Cigar, dá uma olhada depois, porque o que eu estou mostrando é que existe dois tipos de abordagem, né? Tem a abordagem tradicional, que é essa aí que a gente está vendo todo dia a dia, né? As operações investigativas, punitivas, né? A prisão. Essencialmente, ela se materializa na perspectiva de você aumentar o custo de ser corrupto, né? O corrupto, ele faz aquela análise marginal, né? O benefício supera o custo, então vale a pena.
Então, o que essa abordagem, vamos dizer assim, ortodoxa faz é aumentar o custo da corrupção. É mostrar para ele que talvez não compense, está aumentando o custo de você ser corrupto, né? E ela tem apresentado um resultado. Eu não estou dizendo que ela é inócua, eu estou dizendo que ela tem um resultado. Mas o que eu estou dizendo é que, por si só, ela não vai acabar com a corrupção, porque ela é um jogo infinito, né? Você pode prender, se você personificar o corrupto, você pode prender ele. Mas ele é preso e aparece outro, né? Então não tem como você acabar com a corrupção, porque não tem esse... as regras mudam ao longo do tempo. E o objetivo do corrupto é se perpetuar. É aquela ideia, né? O cara roubou um pouquinho, não foi preso. Roubou outro pouco, não foi preso. Ele vai continuar roubando, né? Ele não se contenta, porque o objetivo dele não é roubar uma vez. O objetivo dele é continuar gerando bem-estar para ele próprio. E aí termina caindo por causa disso, né? Vai chegar numa forma que vai ficar extremamente perceptível e os controles vão pegar ele. Isso é normal, tem que acontecer. O que eu estou dizendo é que, para resolver de fato, né, você tem que atrelar uma perspectiva de usar estratégias, né, usar armas infinitas, né, que são majoritariamente na questão de mudar a percepção das pessoas da importância de andar dentro do lícito, né, mostrar para as pessoas, né, que existem alguns valores que são inegociáveis, né? Que o certo vai ser certo por ser certo, não porque relativizar o que é certo, né? Então, é você ter uma construção social de mudar a percepção das pessoas e elas entenderem que a corrupção por si só é ruim, né? Independentemente do benefício econômico que você possa ter no curto prazo, isso vai gerar malefício para toda a sociedade. Não necessariamente por daquele recurso que deixou de se aplicar especificamente, mas porque a construção social vai se consolidar, a corrupção vai se consolidar na teia social como algo bom, ou como algo necessário, um mal necessário. No Brasil só funciona se tiver o caixa 2, né? O Brasil só funciona, isso é ruim. Porque se isso se materializar, se isso agregar de fato a percepção social, né, essa teia social, vai cair no discreto, vai cair no desalento, né? E isso é extremamente ruim. A gente já não tem uma sociedade de auditoria. No Brasil, não tem essa sociedade, as pessoas que vão para a rua, que tem um controle, né, do gasto público, que estão lá investigando. Não tem isso, né? E se cair na percepção popular que a corrupção é um mal necessário, aí que é o fim da picada, né? Então, o que eu estou dizendo é que a gente tem que mostrar valores para os nossos filhos, né, para as próximas gerações, atrelados a essa perspectiva de que a corrupção não compensa. Que a corrupção por si só é ruim, independentemente de você ser preso ou não, independentemente de você ser capturado ou não pelo sistema de controle, a corrupção vai custar vidas, a corrupção é imoral, a corrupção não é legal. E isso se materializa no nosso dia a dia, no momento em que você não vai colocar uma TV pirata, no momento em que você não vai pagar o guardinha lá para rasgar sua multa, porque o seu filho está vendo, e porque aquilo é errado, porque são valores inegociáveis. Essa é a perspectiva que a gente estava tentando colocar, né? E aí a gente chega nessa perspectiva dos mecanismos de alto impacto, né? Os mecanismos de reporte de alto nível, né? E é um mecanismo extremamente importante em qualquer modelagem anticorrupção, é a desempenhada pelos dois players, né? A ouvidoria e o denunciante, né? A ouvidoria, que é aquele departamento neutro, como o nome está dizendo, a função é ouvir, é recepcionar as denúncias, as reclamações, as sugestões de variados stakeholders, independentemente de ser interno ou de serem externo à organização, e que de forma célere, a mais célere possível, vão intervir para resolver esse conflito, para resolver esse problema, né? Resolver essa situação. Então, a ideia é propagar a cidadania, né? Estimular a gestão participativa, é fazer com que a sociedade note que é possível denunciar, né? E isso é importante para trazer uma maior resolutividade, né, aos problemas, né? E, sobretudo, atuar como uma forma preventiva e não apenas reativa, né? A ouvidoria está lá construindo um discurso que é importante denunciar, né? Prevenir, mostrar que elas estão atuantes, né? Que isso, na prática, fortalece as instituições democráticas. Então, a ouvidoria é um fator, é uma boa prática extremamente importante para mitigar, para minimizar os impactos e, sobretudo, a ocorrência da corrupção. Porém, do outro lado, você tem um cara extremamente importante, que é o cara que denuncia, né? O denunciante, né? Então, assim, os denunciantes, ele tem se mostrado extremamente importante na maior parte das investigações que foram feitas nos últimos anos, né? A própria Lava Jato, ela teve tanto êxito, né, tanta na propagação aí, tantas prisões, enfim, pelo papel desempenhado pelos denunciantes, né? Eles expõem os casos de corrupção. Note que a corrupção, ela acontece na calada da noite, né?
Você não tem como medir diretamente a corrupção. A própria medida de corrupção que os estudos empíricos utilizam, que é o CPI Index, né, o índice de corrupção da Transparência Internacional, é um índice de percepção da corrupção. Você não tem uma medida da corrupção, é diferente do ativo, né, diferente do lucro, você tem uma medida operacional. A gente não tem uma régua para medir exatamente a corrupção, até porque ela ocorre de forma obscura, né, por baixo dos planos. Ninguém sai divulgando que foi corrupto, quanto gastou, a menos, evidentemente, num contexto de delação premiada, né, mas fora isso, é algo difícil de você denunciar, de você capturar, mensurar. Então, o denunciante tem um papel extremamente importante para expor os casos de corrupção. E no extremo, conforme a Transparência Internacional, de salvar vidas, porque no momento em que você denuncia, você consegue recuperar a parte do recurso, né? Você consegue pegar aquele recurso e aplicar no serviço público que de fato é necessário, né? E essa perspectiva de você ter a ouvidoria, né? Você ter um sistema de proteção aos denunciantes, fazem parte, né? São parte importante do que a gente chama de uma sociedade de monitoramento constante, uma sociedade de auditoria, que a gente ainda não tem no país, né? Você não tem uma sociedade preocupada, de fato, com a qualidade do gasto público, né? Você não tem uma sociedade preocupada com eficiência, com eficácia, com efetividade do gasto público. Muito pelo contrário. Você tem muito aí, reeleição de candidato que está em investigação, que tem conta rejeitada, que o TSE rejeitou as contas, mas ele tinha um acordozinho lá com os vereadores, rejeitaram e tal. Porque você vê muita reeleição de candidatos que tem problemas já na prestação de contas, né? E é um cenário que a gente tem que mudar. A gente precisa de uma sociedade com de uma sociedade de auditoria, uma sociedade de maior monitoramento, maior sanção, de cobrança por accountability, né? E essa ouvidoria e esses denunciantes são um importante canal de sinalização, são o que a gente chama na literatura de arranjos luminosos, né? São aqueles instrumentos que fazem a diferença no combate à corrupção. Então, e é extremamente importante, né, que tanto seja desenvolvido um conjunto de procedimentos para proteger o denunciante, como a ouvidoria, de fato, se materialize como um elo de confiança entre o cidadão e o gestor, né? Que o cidadão esteja confiante que aquela denúncia vai surtir efeito, vai pelo menos abrir uma investigação, né? Senão, no extremo, você tem descaso, você tem um desserviço a essa boa prática de combate à corrupção, né? Então, a literatura empírica, né, em contabilidade, tem mostrado que os denunciantes, eles têm um papel extremamente importante, tanto na exposição como na punição, de fato, né, de casos de corrupção, sendo um mecanismo extremamente eficiente, né, um mecanismo extremamente eficaz para a prevenção e, sobretudo, né, quando já ocorreu, para a identificação de fraudes contábeis, né. Então, dificilmente a gente vai ter aí, a não ser que seja algo muito grande, mas sobretudo na pequena corrupção que vai acontecendo diariamente nas empresas, né? Se você não tiver um denunciante, é difícil de ser capturado, né? Porém, o grande problema é que esse canal de denúncia, né, no caso específico do profissional de contabilidade, ele choca-se com o conceito de sigilo profissional, né? A gente cresceu com essa ideia da necessidade de sigilo, né? Esse tem um dilema. Você, enquanto profissional de contabilidade, você tem a lealdade aos seus colegas de trabalho, à sua profissão, né, aos seus superiores, né? Então, você tem que manter o sigilo, porque você tem essa obediência à empresa que lhe emprega. Por outro lado, você tem a questão da lealdade à sociedade, né? Ao interesse público maior. Então, você tem um dilema, né? Eu estou na empresa e está cometendo ilícito, né? Eu tenho a lealdade aos colegas que estão na empresa, aos meus superiores, né? A própria classe profissional. Mas, por outro lado, eu tenho uma lealdade maior, que deve ser maior em tese, à sociedade, porque o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado, né? Então, você tem um conflito grande ainda em termos do papel da denúncia, de como a denúncia deve ocorrer, numa perspectiva do profissional de contabilidade que teve uma formação ligada ao sigilo profissional. Então, esse dilema, ele tem sido discutido já há pelo menos 30 anos no âmbito internacional, mas no Brasil ele é muito incipiente ainda, pessoal. Então é um tema interessante para ser discutido, em termos de TCC, enfim, né? Essa questão, essa dualidade entre o sigilo, em caso de sigilo profissional, né? Mas em contexto de corrupção, né? Então, um tema bastante recente no Brasil. Essa parte aqui de denunciante e tal, tá naquele artigo, nos artigos que eu coloquei para você, que é uma revisão da literatura, né? Que a gente publicou aí. Especificamente, a relação entre contabilidade e corrupção, né? Que é o foco da nossa aula, né? Assim, a literatura internacional, ela tem sido conduzida, né, utilizando essa teoria institucional, que é uma lente teórica bastante utilizada, né,
vem sendo operacionalizada com análise ao documental, dados públicos, né? Eles vão lá e pegam dados secundários, né, da Transparência Internacional, dados do Tribunal de Contas, né? Via de regra, as pesquisas internacionais, elas fazem análise cross-country, ou seja, vários países simultaneamente, né? Ela vai pegar uma base de dados, utilizando, sobretudo, como proxy de corrupção, como uma aproximação do que seria corrupção, a corrupção percebida, o CPI Index da Transparência Internacional, né? Inclusive, tem estudos que utilizam esse indicador, CPI Index, como uma corrupção efetiva, né? Isso foi uma questão colocada num artigo nosso que a gente mandou para a revista. O cara disse, é impossível medir a corrupção. Eu disse, eu concordo. A gente não está medindo a corrupção, a gente está medindo a percepção de corrupção. É o indicador da Transparência Internacional. Se você não concorda com esse indicador, discuta com a Transparência Internacional. É um órgão internacional, né? Como está dizendo o nome, né? Mas é o que te tem, né? Mais uma vez, não tem uma régua para medir corrupção. O que a gente tem são os reflexos, os impactos da corrupção. O respirador que foi comprado e não funciona, né? Não é adequado, o dinheiro que veio não foi aplicado, o superfaturamento em notas, né? Mas a gente não tem isso em termos, né, estruturados, um banco de dados para fazer estudo. O que a gente tem é uma percepção de corrupção. E aí é bem interessante, quem tiver curiosidade, dá uma olhada nesse index aí, né, esse CPI Index, né, esse indicador, para você ver quais são os países mais corruptos e menos corruptos, né. O que você tem aí de percepção inicial do que são mais corruptos vai se confirmar de fato, né. A percepção é isso, né. Os países menos corruptos, tá lá, Dinamarca, né, aqueles países, né, nórdicos, né, da Europa, né. E os mais corruptos, aí você tem a África, você tem a Venezuela, você tem uns, dá uma olhadinha lá, né, você vai ver que esse CP Index é uma percepção que não foge muito da nossa percepção, né, do que seriam países corruptos ou não, né. Outra questão interessante, né, sobre essa literatura que investiga a relação entre corrupção e contabilidade, com exceção desses dois carinhas aí, né, os estudos, eles são feitos em um momento do tempo, né, ou seja, o cara vai lá e vou pegar o ano de 2000, né, vamos estudar aqui 3, 4 países, a corrupção nesses países, né, ou então vamos estudar a corrupção no Brasil, na Lava Jato, né, em um país específico, em um período específico. São poucos estudos que focaram no comportamento da contabilidade ao longo do tempo. Eu quero pegar vários países, mas eu quero pegar a contabilidade ao longo do tempo, né? Por que isso é importante? É uma lacuna importante? Porque a contabilidade é uma ciência social, né? Ela se molda ao que a sociedade, né, ao contexto da sociedade. Como a sociedade muda ao longo do tempo, a contabilidade vai mudando também. E isso tem impacto no suporte que ela dá no combate à corrupção, né? Na efetividade que a contabilidade tem no combate à corrupção, né? Então, o que eu posso dizer para vocês, pessoal? Que a contabilidade, ela tem um papel dúbio, né? Ela combate a corrupção, evidentemente, né? Se você tem bons controles, você vai combater a corrupção, isso é inegável, não vai nem discutir isso, né? Mas note que nas empresas corruptas tem contabilidade. E a contabilidade, inclusive, ela promove a corrupção, ela viabiliza, né? Porque o uso hábil das práticas contábeis, elas ocultam as práticas corruptas, né? As grandes atividades, as grandes redes de criminosas, ela tem um setor de contabilidade, ela tem um cara lá que está lavando dinheiro, que está fazendo as operações para ocultar a corrupção. Então, a contabilidade tem um papel dúbio. Tanto ela pode combater a corrupção, né, como ela pode promover a corrupção. Notem, a contabilidade é uma ferramenta. Né? Depende de quem vai usar, depende de como vai utilizar. Então, só a contabilidade não vai resolver o problema, porque depende dos valores das pessoas que estão utilizando a contabilidade. Se o cara diz, isso é algo que eu não negocio, eu prefiro sair da empresa do que fazer isso, né? Então, a contabilidade é uma ferramenta, né? Depende de quem utiliza, né? Então, aqueles escândalos que você conhece, na WorldCom, Parmalat, Enron, né? Os escândalos contábeis ocorridos anteriormente, né? A própria necessidade de você fomentar a mobilidade de capital, né? De você fazer com que as empresas consigam captar recursos ao menor custo, impulsionaram uma série de reformulação de leis, de boas práticas, né? De compliance, inclusive aí das IFRS, tentando fazer com que as empresas adotassem um melhor padrão de reporte, né, das demonstrações, né, que as empresas promovessem uma melhor evidenciação da informação contábil. Então, a literatura mais recente tem mostrado o que a gente já sabe, né, que elevados padrões de contabilidade, né, que a adoção de melhores práticas contábeis, IFRS, compliance, das normas específicas, né, adicionada de uma auditoria de qualidade, se relacionam negativamente com a corrupção, né? Então, assim, se eu tenho um bom ambiente de auditoria, se eu tenho boas normas de contabilidade, se isso é verdadeiro, isso tende a reduzir a corrupção no país. Tranquilo? Mas a grande questão é, como é que a contabilidade vai fazer isso, né? Como é que a gente vai adotar os melhores padrões de contabilidade, os melhores padrões de auditoria, se a sociedade muda com todo o tempo, né? Se a sociedade
tem uma perspectiva muito mais voltada de fomento à corrupção do que do contrário, né? Como é que a contabilidade muda a sociedade? Na verdade, a contabilidade ela vai mudar a sociedade ou a sociedade vai mudar a contabilidade? Na verdade, como ciência social, a contabilidade ela é muito mais mudada pela sociedade do que do contrário. Então, assim, a gente sabe que as melhores práticas de auditoria, as melhores práticas de normas contábeis contribuem para a redução da corrupção. Mas se a sociedade não entender isso e cobrar, né, se a sociedade não adotar valores, né, não deturpados, valores corretos, né, não negociáveis, por mais que a norma contábil seja boa, por mais que o ambiente de auditoria seja interessante, né, bacana, a corrupção vai continuar acontecendo. Então, embora, né, um elevado padrão de auditoria, né, uma elevada qualidade da norma contábil reduza a corrupção, a gente não pode afirmar, né, de forma acurada que a corrupção vai deixar de existir, né? Porque, mais uma vez, a contabilidade é uma ferramenta, ela pode, inclusive, ser utilizada para o funcionamento da prática corrupta, né? Mais uma vez, a guerra é infinita. O competidor ele não busca ganhar o jogo, ele busca se desvencilhar dos controles. Por mais que a gente coloque o melhor sistema contábil possível, ele vai dar um jeito de burlar o sistema, ele vai dar um jeito de mudar as regras do jogo. Então, o que eu estou tentando dizer? A contabilidade tem sua parcela importante, né? A contabilidade, junto com a auditoria, são extremamente importantes, uma ferramenta coercitiva, né? Legislativa, né? Impositiva, importante para mitigar a corrupção, mas por si só não vai resolver. Então, a contabilidade, né, longe de ser uma máquina racional, né, uma ferramenta racionalizada, né, de transparência, de cálculo, de controle, ela, longe disso, né, ela está imersa em uma série de conflitos, uma série de interesses, né, uma série de ideologias, que inclusive sustenta e legitima poderes dominantes, ou regimes dominantes de poder, né? Os regimes dominantes, eles utilizam a contabilidade para se manter no poder, né? Então, é importante notar que ela é uma ferramenta que pode ser utilizada tanto para promover o bem, né, a eficiência, a efetividade, a economicidade do gasto público, como para promover o mal. E aí, a gente fecha, vamos dizer assim, essa aula com essa figura que está num do artigo que eu coloquei para vocês, que é a relação entre a distância do poder, voz accountability e auditoria no combate à corrupção. Só me engano, é esse título, está lá no cigarro que eu coloquei, né? O que essa figura nos mostra, né? O objetivo aqui é explicar o fenômeno da corrupção, né? 75% da corrupção é explicar por todas essas variáveis que estão compreendidas aí, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, né? A auditoria, né, se relaciona negativamente com a corrupção, ou seja, quanto melhor a qualidade da auditoria, menor a corrupção, mas o poder explicativo dela está aqui, o 0,18, vocês estão vendo aí, eu não estou conseguindo marcar, mas aqui tem uma setazinha entre auditoria no canto embaixo da figura e corrupção. E nessa setazinha tem um Bzinho e na frente tem menos 18, né? Então, ela influencia significativamente na redução da corrupção, porém, olha a relação que tem entre voz accountability, que é uma questão comportamental, né? Ou seja, qual é a participação da população, se a população tem voz, se ela é representada, se ela busca os seus direitos. Olha a relação, a força dessa relação com corrupção. É menos 0,76. Então, enquanto a auditoria, né, explica aproximadamente 18% da corrupção, né, você tem uma relação de quase 75% da influência da voz accountability na corrupção. Então, assim, a auditoria, né, a contabilidade, né, o ambiente, a força da lei, que é esse enforcement, né, ele é importante para reduzir a corrupção. Porém, muito mais forte do que isso é a influência da participação popular, da sociedade de auditoria, das pessoas mudarem o comportamento, das pessoas cobrarem, né, das pessoas buscarem ter sua voz ouvida, de fato, né. Então, assim, é imprescindível a gente reforçar a necessidade de moderar, a gente reduzir essa mentalidade ortodoxa, que é, inclusive, propagada pelo próprio Conselho de Classe, que a contabilidade é um instrumento neutro, que a contabilidade é uma ferramenta que vai reduzir a corrupção. Na verdade, a contabilidade é uma ferramenta que pode contribuir para reduzir a corrupção se esse for o interesse da sociedade. Se a sociedade entender que os valores são inegociáveis, que tem alguns valores que são importantes. Porque no extremo, do contrário, a contabilidade ela pode, inclusive, promover a corrupção, que ela pode ser utilizada para gerar o caixa 2, para ter o escritório específico, o controle específico de fomento à condução, à realização de práticas corruptas. Então, fechando, pessoal, os meus 332 slides, né? O que a gente pode concluir nessa aula de hoje, né? Que os estudos recentes têm sinalizado que aspectos culturais e comportamentais são extremamente importantes, né?
para a efetividade dos esforços anticorrupção, né? Então, é uma guerra infinita, eu preciso de valores que são armas infinitas, eu preciso de bons valores sendo propagados e defendidos pela sociedade. Aqui a corrupção tem essa perspectiva de enquadramento teórico aí de uma guerra infinita, né? E que os competidores, eles se adaptam à circunstância específica com o objetivo de se perpetuar no jogo. As mudanças mudam, mas eles de forma dinâmica se adaptam para continuar operando, né? E isso se aplica, inclusive, nas medidas tradicionais ortodoxas de combate, inclusive a contabilidade, né? Eles vão se adaptar para se moldar e tentar se desvencilhar dessas abordagens tradicionais, né? Então, assim, embora seja extremamente importante, né, promover esses arranjos luminosos, né, da ouvidoria, do denunciante, né, de uma cultura de auditoria, de contabilidade de alto nível, atrelado a isso tudo, não obstante, não contrapondo, é importante, mais uma vez, né, promover a boa ética, né, promover valores importantes, e você fazer isso com seu filho, com sua família, né, dizer que a corrupção é errada pelo simples fato de ser errada, né, de ter alguns valores que não são negociáveis, que são valores que devem se perpetuar para as próximas gerações. Aqui só algumas referências que foram utilizadas, né, e é isso. Deixa eu voltar aqui para o chat. Tranquilo aí, pessoal? Dúvidas? Professor, senhora? qual a relação da teoria institucional com a sua pesquisa? Porque lá fala, né, sobre a teoria institucional. Na verdade, ali, né, na minha pesquisa, Liana, ali é como os estudos anteriores, né, sobretudo a literatura internacional, tem usado fonte teórica, né? Isso é um problema importante aqui, saindo de corrupção, né? Falando da pesquisa como um todo, né? Toda pesquisa empírica, na medida do possível, deve usar uma teoria, né? Porque você vai coletar dados no campo, né? Vai coletar dados reais da vida real. É importante que você tenha algum esforço teórico prévio para tentar explicar esses dados, né? O que é teoria? É uma construção, né? Lógica dedutiva, no qual a gente tenta explicar o comportamento da vida real. A gente tenta explicar, e evidentemente toda teoria tem sua limitação, né? Mas a gente tenta explicar o comportamento dos dados. E aí o que eu vou fazer? Eu vou coletar dados para confrontar com a teoria. Então, o que a literatura tem utilizado é usando a teoria institucional a nível de empresa, né? As empresas, nessa perspectiva de teoria institucional, como é que elas têm se comportado em termos de combate de práticas corruptas, né? Como é que as empresas têm adotado o mecanismo de mimetismo, né? De criação de valores, né? Dentro da própria perspectiva, no combate, nas práticas, na ocorrência de práticas corruptas, né? Então, os estudos que investigam a corrupção no âmbito empresarial, né? E a relação da contabilidade nessa corrupção em nível empresarial, eles trabalham essa perspectiva de teoria institucional, né? Então, é muito mais na fonte teórica que eles estão utilizando para investigar a ocorrência da corrupção dentro da empresa. Ali não necessariamente investigando a ocorrência da corrupção entre o ente público, por exemplo, né? É como as empresas, no seu cotidiano, estabelecem na rotina diária práticas corruptas e como isso é refletido e explicado pela teoria institucional. Entendi. Qual é a recomendação, pessoal, né? Esse slide, assim que acabar aqui, eu vou pendurar no cigarro, né? Então, dá uma olhada nesse cigarro. Se tiver dúvida, né? Traz no chat lá, tá no fórum, abrir um fórum no cigarro, coloca lá. Ou então, se tiver mais pressa, bota no WhatsApp, lá naquele grupo que a gente criou, né? A gente vai conversando a respeito. Mas, em tese, o slide tá bem claro, né? Tá tranquilo. Eu coloquei 3 artigos lá sobre estudos na nossa autoria, né, sobre corrupção, artigos são publicados na Basespel, artigos são bacanas, né, tem 2 A2 e um B2, salvo engano, né, A2 é o nível mais elevado em revistas, em periódicos nacionais, então são artigos de qualidade. Não se preocupa tanto com, professor, não entendi a metodologia, né, não entendi muito bem o que ele fez, tal, mas dá uma olhada no conceito, né, na discussão, né, na análise de dados, o que ele está trabalhando em relação de contabilidade, corrupção, né, a ideia do denunciante, por que é importante, qual é o conflito que existe. Dá uma olhada nessas questões, que na sexta-feira, mais uma vez, né, quem não viu aulas na segunda, eu vou colocar algumas questões lá e são avaliativas, né, pra gente fazer. Aí você, professor, eu não posso entrar na sexta. Entra no sábado, não tem problema, mas esse horário está disponível para isso, né? Na sexta-feira, para você
tanto estudar esses materiais e responder essas questões, como para aprofundar, né, essas questões que a gente está colocando aqui na forma de resolução de questões, né? Então, eu posso, nessa formulação, colocar um videozinho curto, né, para suportar uma questão ou outra, eu posso citar um artigo desse para você responder especificamente trabalhando naquela perspectiva, mas a ideia, mais uma vez, pessoal, aqui é incrementar essa discussão, essa compreensão nossa aqui da relação de contabilidade e corrupção. Professor, Senhor? sobre sexta-feira, o horário que vai estar disponível a prova vai ter um horário limite? Eu vou colocar vencendo no sábado, né? Porque tem aluna nossa aí que é sabadista, então não posso prejudicar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir para todo mundo na sexta e vou deixar aberto até o sábado à noite, tá, tranquilo? Aí então, eu posso fazer em etapas ou eu tenho que terminar o exercício? Eu vou botar dessa forma. Quando você abrir, tem que terminar, entendeu? Beleza. Porque senão não rola, que você pode, né? Alguém pode sair para consultar algum material, tal, aí fica injusto, né? Você pode entrar na hora que você quiser, né? Nesse período, mas se você começou, você tem que terminar, tranquilo? Tranquilo. Essa é a ideia. E a ideia, mais uma vez, pessoal, é a gente contribuir nesse debate, né? A gente aprofundar as questões que são importantes em temas contemporâneos, temas atuais, e que, de alguma forma, eles se fazem necessário para a formação da contabilidade, nós contabilistas, e até para a gente ter um respaldo, dar um feedback lá na frente para a sociedade, né? Na nossa contribuição. E, professor, em relação ao sorteio dos temas... Pois então, o que eu tenho aqui? Deixa eu dar um spoiler aqui para vocês. Deixa eu pegar minha planilhazinha aqui, que eu baixei. Cadê a planilha? Tá aqui. Só um minuto. O que eu adotei, né? Qual foi o critério, né? Eu fui encaixando, na verdade, assim, eu não vou dizer o critério ainda não, né? Porque tem gente que não mandou ainda, e se não mandar até hoje, eu vou adotar o CQQ, né? O critério que eu quiser, né? Para o pessoal que não mandou ainda, né? Mas tem um critério, eu vou explicar para vocês depois que o pessoal mandar, para não dar spoiler, né? Mas o que eu posso dizer, por enquanto, na minha planilha? O grupo da Ellen está com responsabilidade social corporativa. O grupo da Juliana Souza está com gerenciamento da impressão. O grupo do Deus Evanido, é isso? Deus Evânido. Deus Evânido, tem que botar um acento aqui, eu vou botar para ajustar. Está com finanças comportamentais. E o grupo da Flávia Moura está com governança corporativa. Todos esses temas aqui, pessoal, eu vou pendurar material para vocês, tranquilo? Assim como eu fiz com esse de corrupção, eu vou pendurar material para vocês, para você ter algum parâmetro, né? Mas, mais uma vez, vocês não devem ficar só nesse material, né? Tanto para quem vai estudar, mas, sobretudo, né, para quem vai apresentar. Eu vou colocar aquele material leitura básica, mas você deve buscar materiais complementares para você trabalhar a sua apresentação. Eu coloquei lá no slide da apresentação da disciplina algumas questões que eu acho interessante serem abordadas no slide, né? Vocês podem usar esse slide que eu coloquei também aqui hoje como exemplo, né? É importante você trazer artigos científicos para discussão, pessoal, porque no seu próprio TCC, uma das coisas que eu bato muito, né, quando vou avaliar um TCC, são a qualidade das referências bibliográficas, né? Você não deve fazer um estudo científico sem artigo científico nas referências, né? Não faz, do meu ponto de vista, não faz sentido, né? Você tem que ter estudos científicos suportando o seu estudo científico. Não faz muito sentido você ter estudo científico usando só livro, né? Livro é importante, mas o livro, ele tem uma limitação de ele ser um produto pedagógico, né? Tem muita simplificação, o cara quer ser didaticamente compreensível, né? Já o artigo científico não necessariamente, o objetivo é responder um problema de pesquisa, e aí não necessariamente ele precisa ser tão didático, vamos dizer assim, né? Então é importante que a apresentação de vocês tenha também artigos científicos. Professor, pode usar tese também? Pode, sem problema, tese, dissertações, sem problema algum, né? Mas eu incentivo fortemente vocês usarem a base SPEL, né? Lá naquele slide lá da aula de apresentação, eu coloquei lá a exemplificação, como é que funciona, né? Estou colocando no chat o link novamente. Usa a base SPEL, porque lá só tem artigos de qualidade, né? Os artigos que estão lá são todos indexados, tem qualis, caps, enfim, né? Vai lá, tem um buscador bacana, você pode pesquisar pelo pesquisador, por palavras-chave, por título, pelo resumo. Coloca o tema lá, governança corporativa, que eu garanto que vai aparecer um monte de artigos, né? Sei lá, finanças comportamentais, vai aparecer um monte, então é bem tranquilo. E outra, pessoal, quem for apresentar, né, na segunda-feira, eu vou estar online aí disponível para tirar dúvida do pessoal que for apresentar, para a gente, né,
tentar contribuir para uma melhor apresentação possível, né? Então, não deixe de usar esse espaço na segunda-feira à noite. Não é obrigatório todo mundo estar, né? É preferencialmente para o pessoal que vai apresentar na semana, né? Porque a gente vai estar aqui tratando especificamente dessa apresentação dele, né? De um texto que ele achou. Oi. Já está definido quem vai apresentar segunda-feira? Ou quarta-feira? Segunda-feira é o primeiro tema, que é responsabilidade social corporativa. É o grupo da Ellen. Ah, tá. Tá ok. Obrigado. É naquela ordem que está no slide lá, tranquilo os temas. Tranquilo, pessoal? Está lá na aula inaugural. Aí, Ellen, né, equipe, começa montando, dá uma olhada na base Spell, né? Começa montando essa apresentação. Se quiser mandar por e-mail a apresentação para eu dar uma olhada, sem problema nenhum. Não precisa esperar segunda-feira, você pode mandar no final de semana, tranquilo. Mas na segunda-feira à noite eu vou estar disponível aqui para a gente discutir essa apresentação, tranquilo? A gente já você pode levar a apresentação para lá, manda por e-mail que eu abro, já tem se preferência, manda antes, que eu dou uma lida com calma, eu já tenho alguns apontamentos, algumas dicas de onde é que a gente pode melhorar. Mas essa é a ideia. Professor. Senhor? É um grupo por dia, é? É um grupo por quarta-feira, né? Toda quarta-feira tem uma apresentação, né? Então, hoje eu apresentei, próxima quarta-feira é a equipe da Ellen, que vai trabalhar a responsabilidade social corporativa. E hoje, a 15, é o grupo da Juliana, que vai trabalhar gerenciamento da impressão, tranquilo? E assim, sucessivamente. Toda semana é um tema e um grupo específico. E na sexta, né, ou seja, 2 dias depois, sempre vai ter um testezinho com questões que foram trabalhadas no seminário. Então, nessa sexta agora vai ter questões de corrupção e contabilidade. Na próxima sexta, vão ter questões sobre responsabilidade social corporativa, que vai ser apresentado pela equipe da Ellen.